Em 2023 eu comecei a vender brigadeiros para vir para Portugal acompanhar meu namorado. E na realidade essa não foi a primeira vez que eu comecei a vender coisas. Porém, esse foi um período muito especial para mim, marcante, porque eu acho que foi a vez que eu fui mais persistente e que eu mais consegui sair da minha zona de conforto e provar para mim mesma que eu conseguia fazer e fazer bem uma coisa fora dela. Também foi nessa fase que eu ou, ou eu desenvolvi ou eu descobri, ainda não sei o que foi, mas que eu sou uma pessoa carismática. E como isso é importante pra você vender, né, basicamente. E eu me percebi assim, tipo, as pessoas falando, sabe, as pessoas repetindo isso pra mim, até que eu comecei a, mais do que acreditar, de fato perceber o que elas estavam falando e compreender isso como verdadeiro, porque justamente era o meu carisma que me fazia aumentar o meu volume de vendas. Mas o ponto é que foi também nessa fase, a fase que eu mais, tipo, dobrava e dobrava metas de uma forma até questionável. Mas justamente porque quando a gente tá fazendo uma coisa pela primeira vez, eu falei, não é a primeira vez que eu vendi coisas, mas também não foi a primeira vez que eu vendi brigadeiros. Mas nesse modelo, né, de ir de pessoa a pessoa, mês a mês, tarará, e com um propósito para além de ir ganhar um dinheirinho, tipo, propósito realmente de vir pra cá, né, e a gente sabe que o real pro euro tem uma perda muito grande, então era uma responsabilidade, era um peso e era um tempo curto para conseguir, né, o máximo de dinheiro que eu conseguisse. Então eu acabei me sobrecarregando, tipo, exageradamente, ao ponto que depois de semanas e semanas a fio só trabalhando, sem um dia de folga, basicamente meu corpo ele chegou num limite, sabe, ao ponto de que eu não conseguia sair de casa. Eu acho que era maio, mais ou menos, quando eu parei. Acho que sim. E maio, se eu não estiver enganado, acho que foi maio, e é nessa época que começa também a chover, sabe? Na minha cidade tava começando a chover horrores, isso também contribuiu, mas o fato é que eu tinha muita ansiedade de sair de casa, tinha muita ansiedade de ter novamente o contato, sabe, com as pessoas. Eu tava numa fase diferente, já não tinha ainda os aprendizados que eu tenho hoje, a maturidade, não que eu seja armadura, tá, gente? Mas de que minha sensibilidade era outra. E muitas vezes tinha gente, tipo, que era super desnecessária, sabe? Tipo, pessoas rudes, infelizmente. E isso mexia muito comigo. Além disso, eu extrapolava nas minhas metas, ao ponto que eu saía de casa com aquelas trambolhos de saco e pensando, cara, meu Deus, será que eu vou conseguir vender tudo? E se eu não vender tudo? E se eu perder material? E aí, tipo, começava a gerar sempre aquele limbo, né? E aí eu pegava o Uber, era meia hora de ir lá pro local, e era um frio na barriga, era um negócio ruim dentro. Enfim, então chegou maio, veio juntamente com as chuvas e tudo, eu simplesmente falei, não, não vou mais, aí ficava todo mundo me pressionando, vá, a venda, não sei o que, ainda tem muito material, e de fato sobrou muita coisa lá. Eu não tava em condições, né, coisa que o outro nunca vai entender, porque o outro sempre tá te medindo pela régua dele, né, basicamente. E, cara, eu falo assim o outro nessa situação, mas me coloco em outras situações, né, em outras circunstâncias que eu, na realidade, acabo sendo esse outro. Mas, enfim, no ponto, né, na questão, o outro é realmente o outro. Então, eu lembro que nessa fase o que sobrou basicamente foi uma grande sensação, né, sentimento de estagnação, né, que durou o quê? Cerca de um mês e pouquinho, até que finalmente eu saí da minha cidade e vim pra cá, pra Portugal. E eu acho que recentemente eu tô meio que experimentando um pouco disso. Por aqui, tô olhando aqui pro céu porque agora há pouco tava, tipo, muito azul. E agora tá, tipo, sendo encoberto completamente por nuvem. E eu adoro esse sentimento. Esse sentimento não, eu adoro essa. Como posso dizer? Essa autenticidade do clima daqui, sabe? Ele age por conta própria, sabe? Enfim, mas o fato é que por aqui a gente tá terminando o inverno, graças a Deus. E, assim, bastante vento, bastante chuva,
Mas, por um lado, é tipo de um grande alívio, né? Que, enfim, vai acabar esse ciclo. E vai iniciar um outro, que na realidade dizem que chove a mil. E eu espero que as pessoas estejam erradas. Eu espero que esse ano o clima seja... Sabe, o clima tá doido, né, menina? Então, e que se chover, chova de noite. De noite é bom, pô. Chove de noite. De madrugada, interessante. Mas o ponto é que tô me sentindo numa fase novamente de ócio, né? Com um grande ponto de que não fui eu que parei, mas o tempo, né? O clima, ele meio que me parou e... Enfim, eu acho que é saber respeitar, né? Um pouquinho disso também. E sabe do que mais? Tipo, tudo que eu posso fazer é justamente esperar. Esperar, aceitar que eu não consigo controlar a velocidade que o vento corre, sabe? E que eu começo a parar pra pensar que é só parte do processo, basicamente. É felicidade com um pouco de alívio, mas esses dias eu realmente tava me sentindo meio que estagnada, sabe? Só que, né, eu acho que a gente tá caminhando tão depressa, tá correndo tanto, ao ponto de que quando as coisas se desaceleram um pouquinho, parece que a gente simplesmente parou, estagnou, mas na realidade eu acho que é só parte do todo, né? É parte de fazer a gente parar forçadamente, respirar um pouco, avaliar e reavaliar, planejar para uma próxima fase que muito provavelmente vai ser bem movimentada, né? Foi quando eu trabalhava no part-time e eu pensava, caramba, agora eu tenho mais tempo, não tenho grana, mas eu consigo, e eu consegui usar, tipo, a meu favor, né? Esse tempo, então, todo de manhã eu saía pra fazer uma corridinha, me exercitava, fazia as coisas que eu gosto, etc. Estudava também, né? Porque eu tava mais estudiosa do que hoje em dia. E eu falava, mano, só aproveita, não reclama, porque daqui a pouco, e tipo, foi realmente isso, eu vou entrar em um outro trabalho, vai ser um full time, e aí, né, a gente vai inverter os papéis, não vou ter tempo e vou ter um pouco mais de dinheiro, né, basicamente, e é um pouco sobre isso. Às vezes, tipo, não é sobre estar estagnado, é só sobre a gente precisar desse período de incubação, né, por assim dizer, para que as coisas aconteçam, né, num momento posterior, basicamente. E em 2023, obviamente, eu não tinha a mesma mentalidade que eu tenho hoje, né? Eu tinha uma outra cabeça e eram outras circunstâncias, era o tempo correndo contra mim, né? Basicamente, era um tempo limitado para conseguir o máximo de dinheiro e, enfim, era uma outra mentalidade, um outro grau de sensibilidade. Mas eu paro e penso que se eu tivesse ponderado um pouco mais, talvez eu tivesse ido um pouco além, né? Mas também depois começou a chover, depois é inverno, não tinha muito o que fazer. Mas talvez eu conseguisse ter ido um pouco mais e talvez tivesse vindo pra cá com uma outra mentalidade. Então, eu tentei vender doces também em Lisboa, porém não deu muito bom, as pessoas não foram muito acolhedoras. Também, novamente, eu ainda estava muito amedrontada com tudo e com todos. Então, eu acho que basicamente as coisas são como são, né, por um lado. Mas por outro, eu acho que a gente tem muito essa necessidade, essa vontade de tentar resolver nossa vida num mês, né? Fazer com que tudo aconteça o mais depressa possível. Só que com isso, a gente meio que esquece que o tempo, ele não é somente um elemento ao acaso, sabe? O tempo, ele é essencial para fazer com que as coisas se maturem, para fazer com que a gente aprenda o que a gente precisa aprender naquela caminhada, para que a gente suba o degrau e suba com uma outra visão de negócio, uma outra visão de vida, de pessoas, etc., de como lidar com momentos adversos, por exemplo. Ou seja, é como se assim, tipo, o resultado pelo resultado, né? Se a gente vai, tenta e resolve a nossa vida em um mês. E aí tem o resultado, mas o resultado pelo resultado, ele não basta. Porque a gente não tem a nossa mentalidade de fazer com que ele seja sustentável e que até nos leve mais à frente e mais alto, justamente porque a gente pegou e deteve o conhecimento e aprendizado que a gente precisava ter colhido, né, coletado dessa fase, dessa experiência que a gente viveu. Não sei se ficou muito claro.
E como eu disse também, que ao mesmo tempo eu não acredito completamente no acaso, então eu acho que as coisas meio que têm uma razão de ser, eu acho que, enfim, se no momento o que me coube, o que eu acredito muito é que, tipo, a gente faz o nosso melhor, sabe, em cada fase que a gente tá vivendo. E o melhor que eu podia fazer naquele momento era, tipo, dar tudo de mim extremamente, ao ponto de que juntei a grana que eu consegui juntar. Mas também colhi os aprendizados que eu podia colher. Ao ponto de quando eu vim pra cá, e eu me peguei aqui no Porto, me peguei vendendo, e me peguei já querendo subir a régua e a meta, e eu falei, mano, desce um pouco, porque são longos meses, sabe? São longos meses e isso não vai me levar a nada. E foi dito e feito. Depois o inverno começou a tomar força aqui, momentos que eu não conseguia nem sair de casa. E como é que eu vou controlar a mãe natureza, né? Basicamente. Então foi de um aprendizado e tem sido, na verdade, muito grande. Então, basicamente, pra mim, o que acontece? O universo e a vida tá sempre tentando mostrar coisas pra gente, sabe? Fazer com que a gente aprenda, tome lições. Às vezes a gente parece que tá demorando muito pra chegar àquilo que a gente tá buscando, mas na verdade não tá demorando. Tá demorando o tempo que tem que demorar, tá levando o tempo que precisa. Você que tá com uma visão distorcida porque tá muito focado na grama do vizinho. Pronto. E eu acho que daí a gente já tira uma grande problemática e algo que a gente pode fazer pra tentar, acho que contornar, né? Levar isso de uma forma mais leve. E a questão que fica então, o que eu até anotei aqui, o que a gente pode fazer pra lidar com esses momentos que a gente parece estar estagnado e que as coisas parecem não andar. Esse é um desafio pra mim, antes de tudo, então eu anoto pra me lembrar, mas também pra compartilhar com vocês. Eu anotei 4 coisas aqui. Acho que a primeira delas é se respeitar e respeitar a fase. Nada é pra sempre, as coisas são efêmeras. Curta o que de bom a fase tem pra te oferecer e respire, não pire, não surte e compreenda que isso também vai passar, né? É só um ciclo para que as outras coisas elas vão dando sequência no momento que tiver de dar. Um outro ponto, reflita sobre o que você pode aprender com essa fase. Eu acredito que a gente pode aprender tudo em qualquer situação, qualquer circunstância, a gente pode tirar alguma coisa pra gente. Então, tire pelo menos uma coisa, tente aprender alguma coisa com essa fase que você tá vivendo. O 3 é se planejar e organizar para o futuro, né, para a futura fase. Como eu falei no começo, geralmente períodos assim de muita estagnação, né, entre aspas, na minha percepção, é como se isso fosse preceder um momento que vai ser muito mais acelerado, sabe? Um momento que vai ser de muito mais acontecimentos. Pelo menos foi assim comigo no passado. Então, sabe aquela sensação de que, ai, mano, nada acontece, depois, tipo, aí a gente fala, mano, você vai ver, quando as coisas vierem, vai ser tudo de uma vez. E de fato às vezes a gente para, mano, tô ficando pra trás, tô ficando atrasada, etc. Calma, as coisas têm o seu tempo, sabe? E aí depois do nada, tipo, uma coisa que parecia que tava uma demora pra acontecer, e quando vem isso, vem mais um pouco, quando você vê, você até superou as suas expectativas pra aquele momento, porque não é que a vida esqueceu de mim, as coisas estão esquecendo de acontecer, não. Tá tudo como tem que ser, sabe? E a dica final que eu botei é iniciar outros projetos, outras atividades, descobrir hobbies, etc. Ou seja, tirar um pouco do centro e do foco aquela coisa que naquele momento você não pode fazer nada pra lidar com aquilo. Às vezes é só esperar mesmo, às vezes é só, tipo, compreender mesmo que vai ser um pouquinho mais lento. E aí, enquanto isso, você vai, tipo, se dedicando a outras coisas, sabe? A outros projetos. Geralmente, eu acho, né? Todo mundo tem alguma área ou algum projeto que protagoniza a própria vida, né? No meu caso, atualmente, 2025 é um ano que eu preciso fazer um pouco mais de dinheiro, porque meu namorado, a gente tem planos, né, de ter um espaço nosso, etc. E eu faço isso com doces, então gira muito em torno das minhas vendas e querer vender mais, querer, enfim, ter mais resultados.
Mas eu tenho outros projetinhos, né? Projetinhos e coisinhas do meu dia a dia que eu vou fazendo e tentando evoluir. Então a mensagem é: não tente pular etapas, não tente acelerar as coisas. Veja só as plantas, tipo, tomando o exemplo da jardinagem. Elas têm o próprio tempo delas, que não adianta a gente querer pular. Então, a gente planta, né? E aí tem semanas ou dias até que ela germine. E depois, germinou. Semanas até ou dias, né? Depende muito de cada espécie, para que ela brote. Às vezes até um mês, sabe? Brotou. Semanas, meses, anos, para que elas cresçam, para que elas atinjam o seu pleno potencial, entendeu? Então, não é simplesmente assim, tipo, fechei o olho, eu quero que elas já estejam grandes. Tipo, isso sim, meu bem, se ela se desenvolver, né? Então, até com isso a gente tem que contar, né, basicamente. Então, só espera, sabe? Só tenha um pouco mais de paciência. E a sensação que eu tenho é que, eu não sei bem explicar, mas é como se em algumas fases da nossa vida houvesse algum limite, que não tá lá, né? É meio abstrato isso, não sei. Um limite de até onde a gente pode ir ou consegue ir naquela fase, naquele ciclo que a gente tá vivendo. E é como se depois disso as coisas meio que ficassem travadas pra gente, que é essa sensação da estagnação. E aí, depois chega uma outra fase, né? A gente precisa finalizar aquele ciclo, pra quando inicia um novo ciclo, parece que tudo destrava, tudo acontece assim, as mil maravilhas, até muito mais rápido e até melhor do que a gente imaginava, sabe? Então, acho que a mensagem, né, que fica lá basicamente, tipo, valorize a pausa, valorize a espera. Eu acho que se a vida, ela tá fazendo isso com você, por alguma razão sabe? Tipo, respira. Às vezes é só um intervalo proposital, sabe? Pra, não sei, sentir um pouco de tédio. E provavelmente muitas coisas, tipo, grandiosíssimas estão por vir, sabe? Então, não subestime esse período, não subestime a vida e o que ela quer te ensinar, sabe? Use esse tempo pra construir, criar uma maturidade, um preparo para a próxima fase, sabe? Para o próximo passo. E entenda sempre que o resultado pelo resultado, ele não é o bastante, sabe? Ele não é sustentável. Você pode chegar onde você quer chegar, mas às vezes, para você ir até além daquilo que você tinha se proposto e etc. E lembre que a gente sempre quer mais, tá? Então não subestime a gente, nossa capacidade de insatisfação. Então, para isso a gente precisa desenvolver uma mentalidade para crescer, para ter sagacidade, para pegar uma ideia que às vezes paira no ar, para pegar uma oportunidade, etc., para ter um insight, uma coisa assim. Então, procure aprender. Tenha paciência, nada é à toa. Se a vida colocou períodos assim, é só parte do processo, tá? Não tem nada fugindo da normalidade e você não é um escolhido especial que nada te acontece, é só uma fase, ok? Um beijão pra você. Se gostou, deixa um comentário legal, vai, curte, comenta, compartilha e um beijão. Até a próxima.